procure reuniões do divinismo. Tem também um site na internet, divinismo.org. E aí tem todas essas informações que vêm através dos anjos. O Espírito Santo, que é o Espírito Divino, que se manifesta nas pessoas como mediunidade, que Jesus chamou de a luz do mundo e o sal da terra, deve ser cultivado. O Pai Polidoro sempre falou no pentagrama. Ninguém pode ignorar que existe um Deus, um único Deus, sua justiça, sua impoluta justiça, por cima da qual nunca ninguém jamais passará. Os 10 mandamentos, que são o código de moral, para saber se comportar perante os irmãos. Os dons do Espírito Santo, que Jesus chamou de a luz do mundo e o sal da terra. E a mensageria divina, os anjos. Tem encarnados, tem desencarnados que funcionam como anjos. Anjo quer dizer espírito mensageiro. E tem também o reino angélico, que é separado do reino humano. Por exemplo, Gabriel, Miguel são anjos mesmo, do reino angélico, de altíssimo gabarito. Atualmente, o diretor planetário da Terra é João Evangelista, que foi também Daniel, ele que escreveu o Apocalipse, o vidente de Patmos. Ele foi Giordano Bruno, que foi queimado nas fogueiras da Inquisição em Roma em 1600. Eu estava lá, inclusive, na ocasião. Eu já fui cardeal da Igreja Católica. Também um médium afirma aí que eu já fui um papa. Espero que eu tenha feito coisas boas, porque o Vaticano esconde textos que falam sobre reencarnação para mandar. É o problema do mandonismo, isso que vai desaparecer. E os que querem insistir nisso, que erraram e querem continuar errando, vão ser expulsos daqui da Terra. Estão indo para 2 planetinhas atrasados 500 mil anos em relação ao que a Terra é hoje. Estão dormindo em cavernas, estão habitando corpos de primatas peludos, rosto de símio. Não tem nem a biverticalidade nesses planetas. Ficar em pé como nós ficamos aqui na Terra chama-se biverticalidade. Não tem isso lá. Aqui você reclama se eu não gosto de tal restaurante por causa disso. Lá não tem restaurante. Você quer uma fruta, tem que subir no pé e pegar. Inclusive esses planetinhas nem ficam na nossa galáxia, que é a Via Láctea. Bom, então com isso eu dei um resumo para vocês do divinismo, tá? Quando desceram do Monte Tabor, Jesus respondeu, é João Evangelista, Pedro e Tiago. Falou assim: quando Elias vier de novo, restaurará tudo. Isso está na Bíblia, não lembro o endereço agora. Quando Elias vier de novo, restaurará tudo. E a Elias foram concedidas 5 encarnações para restaurar a doutrina do caminho do Senhor, da verdade que livra. Ele começou como João Hus, na Tchecoslováquia. Foi queimado nas fogueiras da Inquisição em 1415. Depois ele foi o padre José de Anchieta para fundar São Paulo e iniciar o Brasil. Inclusive tem relato dos índios que o padre José de Anchieta voava às vezes para fugir dos antropófagos. Do mesmo jeito que Francisco de Assis, que é ele também. Depois ele foi Voltaire, na França, com a difícil missão de separar a igreja do Estado. A igreja era o Estado, ninguém podia com ela. Então Voltaire teve essa missão. Escreveu milhares de cartas e livretos. Depois ele foi Kardec, na França. Kardec também é um pseudônimo, é um nome druida que ele teve no passado. Ele chamava Léon Hippolyte Rivail Vizar, uma coisa assim, o Kardec. E depois ele foi Oswaldo Polidoro no Brasil, sua última encarnação aqui na Terra. Ele não volta mais na carne. Jesus deve voltar agora nas próximas décadas e tudo aqui vai mudar. E nas próximas décadas, lá por 2050, começa a restauração do planeta. Grandes espíritos estão encarnando agora, são crianças, para ajudarem nessa renovação, nessa reconstrução do planeta. Então vejam, o mundo não vai acabar. Em 1999 diziam que o mundo ia acabar num eclipse que ia ter. Yves Saint Laurent mudou da França para a Itália, ele sonhou que viu Paris em chamas. Um delegado do interior aí soltou os presos e o mundo não acabou. E não vai acabar de novo agora em 2012, mas vão acontecer grandes catástrofes.
nas próximas décadas. Ninguém sabe quando vai ser o hecatombe grande aí que está para acontecer, e depois dela a coisa vai ficar bem séria por aqui. Leiam Apocalipse 17, 18, 19 e 20, que está descrevendo isso, ou então o sermão profético de Jesus em Mateus 24 e 25. Tem um momento que Jesus diz assim: vai ter pessoas que vão cair de joelhos pedindo que alguém as ensine a orar. Pobres das mães que tiverem seus filhos nesse período, pois não vai ter comida nem para a mãe nem para a criança. Então nós vamos enfrentar esses períodos difíceis, mas mesmo assim, um dos melhores lugares para se estar agora no universo é aqui na Terra, porque a Terra é um ser vivo, e a NASA já percebeu isso. Tem vários artigos da NASA que eles escrevem assim, e o mais interessante é que ela está viva. Estão falando da Terra. Tem um filme da NASA que mostra a Terra de longe, ela pulsa como um coração batendo, assim, tudum, tudum. E, inclusive o nosso irmão John Lennon conversou com a Terra aí, vocês vão achar que eu sou louco, mas ele conversou telepaticamente. A Terra começou a conversa assim: Etanali. Etanali é um cumprimento universal, que significa: eu honro a eterna presença dentro de você. Depois ela falou assim, telepaticamente: surpreso que eu tenho pensamentos a partilhar com você? Assim como os seres humanos são mais que seus corpos físicos, eu também sou mais que o meu. E foi falando várias coisas, por exemplo, fadas, gnomos, isso são formas de pensamento da Terra. Algumas pessoas podem ver e outras não, porque estão no plano espiritual. Uma coisa essencial que todos precisam saber é que existem dois universos, o cósmico e o anímico, o material e o espiritual. Ora nós estamos num, ora nós estamos no outro. Todo mundo está vivo, ninguém está morto. Não existe a morte é uma ilusão. O que existe é a passagem de um para o outro. Inclusive um dos motivos da encarnação é passar pela separação, que faz sofrer e faz crescer também. Num trecho do Evangelho Eterno está escrito assim: a dor não precisaria existir, mas quando ocorre desvio de comportamento, ela vem. Primeiro, como advertência. Se a pessoa se corrigir, ela desaparece, mas se não corrigir, ela aumenta de intensidade, se torna expiatória, e de dentro para fora faz o seu papel, vai corrigindo comportamentos, a dor, as necessidades também. Visto de fora, o diagrama é preciso. As humanidades vão evoluindo, a dor e as necessidades fazendo o seu papel, sempre agindo de dentro para fora, e as pessoas se corrigindo. Todos nós estamos caminhando para a divindade. Inclusive, num trecho do Evangelho Eterno está escrito assim: seria bom se os encarnados pudessem visitar os reinos invisíveis de luz de vez em quando. E a coisa aqui melhoraria muito rapidamente, porque o que se vê lá é apenas um testemunho de como aquelas pessoas se comportaram quando estavam aqui. Então é o seu comportamento que vai contar. Eu estava falando isso um dia desses e um veio contra mim. Falou que o comportamento, as obras não importam. Então, se você acredita na Bíblia e ela é verdadeira, leia Apocalipse 20 e 22. Está escrito 3 vezes. E foram julgados conforme as suas obras. É uma das frases de Jesus. Conforme forem vossas obras, assim mesmo recebereis. E no Evangelho Eterno tem uma oração, chama-se Triângulo Imortal, está escrito assim: as tuas obras te marcarão, ficam marcas no perispírito. Quando você está no plano espiritual dá para ver, todo mundo vê, aquele é assassino. Ficam marcas, as tuas obras te marcarão, elas são a tua sementeira. É daí que vão sair os frutos que você vai ser obrigado a comer. E aí você vai ser feliz ou não, dependendo do que você fez. O rei Salomão sempre falava: se a mãe, junto com o leite materno, entregar o ensinamento correto, a criança não esquece mais. E é isso que vai ter que acontecer aqui na Terra. Custe mais ou custe menos. Em toda sala de aula tem que ter na parede da frente os 10 mandamentos, em letras grandes.
e, se possível, um quadro de Jesus. Graças a Deus. Legal, muito bom.